burro. Gente, o Vidal não é mais jogador de futebol, gente. Só o Sampaoli não vê isso. Ele só pega a bola e entrega para o cara que está ao lado dele ou atrás. Ele não faz mais coisa nenhuma. Ele é uma inutilidade absoluta. Quando o Vidal entra, o Flamengo passa a jogar com um a menos. Agora, que diabos é o Sampaoli? O Sampaoli está cego. Ele não vê mais o que está acontecendo na frente dele. Ele já cometeu alguns erros, né? Por exemplo, em vez de botar o Vitor Hugo no lugar do Thiago Maia e o Matheus França no lugar do Arrascaeta, ele manteve o Thiago Maia e botou o Vitor Hugo, que é um bom marcador, é um jovem com muito fôlego, mas não é um jogador tão habilidoso quanto o Matheus França. Depois botou o Vitor Hugo para jogar como armador. Não deu certo, não dá nem para dizer que o Vitor Hugo jogou mal, mas não armou nada, porque não é a dele. Depois ele fez aquele absurdo das 3 substituições separadas, que por acaso, a história do burro com sorte, acabaram garantindo a vitória, mas sem mérito nenhum dele. E o Vidal, gente, o Vidal é uma aberração. O Vidal, a melhor coisa que o Flamengo chegava para ele era dizer o seguinte: Vidal, não tem negócio de tigre, colo-colo te querendo? Vai nessa. Tá liberado aqui, sem custo, sem nada, vai embora. Mas a janela é só no final do ano. Não, mas você vai indo agora para escolher apartamento no México ou no Chile. Aqui do elenco, o São Paulo vai continuar botando. Isso me lembra muito a frase do Domingo Bosco, que é um histórico supervisor do Flamengo, um dos melhores supervisores que eu vi no futebol, que ele dizia: não pode ter jogador ruim no elenco, porque uma hora ele joga. É o caso do Vidal, que não foi um jogador ruim, foi um jogadoraço, mas hoje em dia ele é péssimo. E o São Paulo insiste em colocá-lo. Eu queria que alguém me mostrasse uma jogada do Vidal, nos últimos jogos todos que ele entrou, que você diga: bom, o Vidal fez bem. Não faz bem nenhuma. Até porque ele não tenta. Inacreditável ele ter colocado o Vidal. Inacreditável. Isso a torcida brindou muito justamente com o couro de burro. E olha, o São Paulo escapou com o gol do Léo Pereira. Porque se o jogo tivesse terminado 0-0, ou pior ainda, com uma vitória do Corinthians, a torcida do Flamengo amanhã já estava pichando a gava inteira com fora São Paulo. Porque realmente hoje ele fez tudo para perder. Ele fez tudo para perder. Mas ele ganhou, para você ver que coisa engraçada. Né? Agora o Pulgar estava bem na partida, mas ele botou a mão na coxa quando saiu, né? O Pulgar. Ele vem bem, o Pulgar, né? Ele vem ganhando muita confiança com o São Paulo. Olha só o número de jogadores com problema muscular que o Flamengo tem para a próxima semana, para o próximo jogo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Léo Pereira, Pulgar. Está faltando um aqui que eu já vou lembrar já. Gente, o que está vendo? Você falou? Everton Ribeiro, falei. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pulgar e Léo Pereira. Pedro voltou agora, voltou agora, também estava. Isso é outra coisa. Pô. O cara tem mania de tirar o Pedro. Tem que fazer a bola chegar no Pedro, não tirar o Pedro. O Flamengo realmente só fez o gol porque o Léo Pereira se machucou. Porque não teria mais ninguém dentro da área. O Gabigol, que é o centroavante, não fica dentro da área, até porque ele não é bom de cabeça. Então o Flamengo ataca e cruza bolas para uma área onde não há ninguém. Então é inacreditável, sabe? O São Paulo realmente, hoje, ele errou tudo que podia. Mas foi, como diriam os antigos locutores, bafejado pela sorte. E aí saiu com a vitória que não merecia. Essa é que é a grande verdade. Eu estou muito preocupado com os próximos jogos do Flamengo. Eu estava falando da Libertadores. Na Libertadores, ele joga contra o Nublense agora, no meio da semana, lá em Nublense, como o pessoal gosta de brincar, né? E o Nublense é fraco? É fraco, sim. Mas ganhou do Alcas, que ganhou do Flamengo. Então não é tipo assim, vai chegar lá e vai passar por cima. Todo mundo achava que o Flamengo ia chegar e ia passar por cima do Alcas e perdeu. A vantagem do Nublense é que não tem altitude. Sendo não perder do Nublense, aí depois ele tem os 2 jogos em casa e aí a tendência é que classifique. Mas tem que jogar bola, gente. Jogando essa bolinha que jogou hoje, não vai ser todo dia que o Léo Pereira vai machucar e vai acabar lá de centroavante e fazer um gol de cabeça. Foi um jogo muito ruim do Flamengo, né? Mas houve jogos também que o Flamengo jogou melhor e perdeu, né? Jogou melhor contra o Inter, jogou melhor contra o Atlético Paranaense, jogou melhor que o Botafogo boa parte do jogo e perdeu os 3 jogos. Ontem foi o contrário, jogou mal, muito mal e perdeu. Acho que a entrevista do São Paulo ontem foi bem esclarecedora, né? Ele falou primeiro da questão física, né? Que está, de fato, sobrecarregando os jogadores e ele acredita que seja necessário passar por esse processo para colocar os caras em forma e em condições de jogar com a tal da intensidade que ele precisa. Todo mundo que conhece minimamente o trabalho dele sabe como funciona, né? Como ele gosta de suas equipes. E
O time não tem essa base. Eu acho que isso aí vem de erros cometidos desde o ano passado. Erros da diretoria e dos jogadores. Os 42 dias de férias, aquela preparação equivocada para o início da temporada e tudo mais. E mudanças também, né? Mudou o preparador físico na virada do ano e mudou de novo. Ou seja, está mudando de profissional toda hora. Isso tem um custo. Até o Thiago Maia também deu uma entrevista no final falando sobre isso na zona mista de Saindo, falando dos treinos do Sampaoli, como são intensos, como eles exigem muito fisicamente, os treinos, além dos jogos. E ontem o Flamengo não conseguiu de fato jogar. Agora é bem complicado também para o técnico, ele perde. O Gerson no aquecimento contra o Botafogo. O Everton Ribeiro de manhã, no dia do jogo, está fora. Aí no aquecimento o Arrascaeta também se machuca. Aí no primeiro tempo o Fabrício Bruno sente alguma coisa, mas segue em campo. E no final o Léo Pereira também sente lá uma lesão muscular e só ficou em campo porque não podia mais trocar, que ele já tinha feito 3 interrupções para substituições, então ele não podia mudar mais. Por isso que o Léo Pereira foi lá para o ataque, para não comprometer, né? O jogador que está mancando não pode ficar na defesa, na zaga. Estica uma bola em cima do adversário, não consegue correr. Ele tá jogando bem, hein, Maldo? No primeiro momento ele foi até para a função de volante, ele ficou ali posicionado, o Thiago Maia na zaga, depois ele foi andando lá para a área. Agora, eu acho curioso assim, do Corinthians, assim, eu vejo a situação do Corinthians muito, muito assustadora e ontem fiquei mais assustado com a repercussão de uma atuação que foi o mínimo que se faz um time, né? O mínimo, competir minimamente. Os outros jogos, como falou o Vampeta, foram tão ruins, que o suspiro deu uma esperança nas pessoas. Teve gente achando que foi o máximo, porque conseguiu jogar futebol. Conseguiram jogar futebol, o Corinthians. Não foi nada demais. Jogou fechado, marcou a maior parte do tempo atrás da linha da bola, algumas jogadas de velocidade que funcionaram. O Roger Guedes fez um bom jogo, o Roberto muito mal, né? Bidu muito bem, alguns jogadores se destacaram. O Paulinho foi muito bem ele como primeiro volante, mas muito protegido. É diferente o Paulinho jogar primeiro volante quando o Corinthians vai jogar dentro do campo do adversário. Para ele fazer cobertura, para ele correr para trás, aí eu não sei como é que vai ser. Paulinho nunca foi dessa função e é um jogador já veterano, né? Não seria exatamente o cara mais veloz do mundo ali. O Fausto e o Michael saindo mais, ele mais preso. Então o Corinthians fez jogou bola. Ontem o Corinthians conseguiu jogar futebol. O que não vimos em jogos. Quanto São Paulo, no segundo tempo, foi uma coisa medonha. Quanto o Atlético, pelo amor de Deus. Quanto Fortaleza, caiu do céu, aquele empate no fim. Lembrando que contra o São Paulo ainda teve um pênalti muito mal marcado que mudou o rumo da partida. Então, isso me impressiona, assim, como que a coisa está tão ruim, que qualquer coisinha que aconteça de positivo parece que é muito boa. Porque a oportunidade foi um erro do Santos. Pois porque eu vi, assim, pessoas empolgadas. Eu não acho que o Corinthians tenha jogado um jogo para empolgar ninguém. Jogou como um time inferior, fechado, contra o Flamengo, que fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Se protegeu ali, teve algumas jogadas de velocidade, conseguiu ali levar um... Agora, o lance do gol mostra o que é o Corinthians, vou citar de novo o Vamp, que tem falado sempre sobre isso. Time que não marca. 1 minuto e 29 segundos trocando passe o Flamengo. Exatamente. 1 minuto e 20... E gira. E ninguém combate, ninguém desarma, ninguém tira a bola da zona de perigo, ninguém tenta tomar a bola para... Joga lá para frente, prende, segura o 0-0, pelo menos, né? Se não for possível criar uma jogada de perigo contra o adversário. Ficaram assistindo. Aí o Romero tinha acabado de entrar... Ele fica assistindo o Cebolinha tabelar e fazer o cruzamento. E o Murilo achou que o Léo Pereira machucado talvez não fosse, né, na bola. Ficou olhando também. O Léo Pereira, mesmo o cara machucado, cabecear e fazer o gol, é um negócio bizarro. Está machucado. O cara subiu mais que todo mundo lá, e quase sozinho, e fez o gol da vitória. Claro que não foi uma estratégia do Sampaoli, né? Ele mandou ir para o ataque, como que diz? Vai para o ataque, porque lá você não compromete. Aqui, se você perde uma bola no meio ou na defesa, a vaca vai para o brejo. Então fica lá, faz número. Como na pelada, né? Até na pelada é assim. O cara tá meio cansado, você tá machucado, né? Aquele cara mais barrigudão, tá cansado, vai lá. Jogo lá, no ataque e fica lá, porque ali ele não atrapalha. Né? Se ficar na zaga, uma bola esticada ali, um abraço, não consegue correr. O Léo Pereira ontem era esse jogador que ele estava machucado. E acabou fazendo o gol da vitória. Acho que o Flamengo vai levar tempo até conseguir atingir. O São Paulo acha que no mês que vem consegue já atingir um certo nível. Vamos ver, é o planejamento dele. É aquela velha história de ficar trocando pneu com o carro andando. E o Corinthians, eu acho que o receio que eu tenho do Corinthians é ter criado uma expectativa que não vai entregar. Que criou uma expectativa. Criou. Hoje tem muita gente achando que vai melhorar. Não sei se vai melhorar. Não sei se vai ter. Já quarta-feira vai ter o jogo na Argentina contra o Argentino Júnior, que amassou lá em boa parte do jogo o Boca Júnior, perdeu com um gol no final do Merentiel. Finalizou 20 vezes, teve mais a bola lá e tal, pressionou a beça, mas acabou perdendo para o Boca em casa. E é um jogo decisivo para a Libertadores. Não sei nem se o Corinthians deve... Vai ter que tentar se classificar, claro. Mas nessa altura, eu não sei se a Libertadores é tão importante assim. O Corinthians está na zona de rebaixamento, gente. O Corinthians perdeu 7 dos 10 últimos jogos. O Vasco perdeu 6, o Inter perdeu 6, sendo 5 consecutivos no Internacional. São 3 times grandes, times importantes do futebol brasileiro, que estão numa fase assim... Gente, 10 jogos, perder 7, perder 6, é muita coisa. É muita coisa. No caso do Inter, são 5 derrotas seguidas, com um Grenal, assim, para o tempero final. E o Corinthians, onde perdeu o 7º jogo dele em 10
em 10 partidas. Não sei se essa expectativa que está sendo criada vai ser correspondida, vai ser de novo o Corinthians jogando fechado, o time argentino em cima, não tem a menor dúvida. Quarta-feira, lá em Buenos Aires, vai se fechar, mesmo precisando do resultado, o argentino vai jogar em cima do Corinthians, tentando contra-atacar, tentando achar um gol como ontem, não encontrou, acabou tomando um gol. E tem uma coisa também que é engraçada, né? Muito se fala assim quando o Corinthians ganha dessa... Quantas vitórias assim, né? Gol no final, jogando mal, o Corinthians é sempre mais sofrido, aqueles clichês todos do Corinthians. Não, porque com o Corinthians é assim, que nós somos maloqueiro e sofredor. Ontem foi o contrário, tomou o gol no final. Acontece.